Bem, boa tarde, meus amigos, meus irmãos da Igreja Videira. É com muita honra que venho aqui contar algumas histórias, porque todo pregador, ele não passa de um contador de histórias, mas histórias essas que não são do Jornal Nacional, não são de nenhuma revista secular, mas elas são tiradas, extraídas do maior livro que o homem já pôde ter nessa terra, que se chama As Escrituras Sagradas do nosso Elohim, o Todo-Poderoso. E para a meditação nessa noite, gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Provérbios de Salomão, no capítulo 19, versos 21, aonde vamos estar falando sobre o propósito de Deus para cada ser humano criado. Amém? E assim diz a palavra do Eterno. Segundo Salomão: há planos, muitos planos no coração do homem, mas o propósito de Deus é que permanecerá. Amém? Eu fico imaginando que o homem, ele tem muitos planos. Ele é um homem que sonha, que desenha o seu futuro, os seus interesses, aquilo que ele mais deseja. Porém, Salomão, ele fala que acabe o homem sonhar, ter planos, mas que, todavia, o propósito de Deus é que deve se firmar. E eu vejo uma grande diferença entre o pensamento do homem, os seus interesses e o propósito de Deus. Talvez aqui esteja os dois caminhos que, ao longo da nossa vida, acabam se separando. O caminho que o homem trilha, e o próprio Salomão fala que há caminhos que parecem aos olhos dos homens bons, mas no final deles são caminhos de perdição. Não há nada mal o homem sonhar, planejar, arquitetar o seu futuro, mas só será edificado, só será construído em terra firme os nossos sonhos, se estiverem dentro do propósito de Deus. Se não houver o propósito, um alinhamento, uma harmonia com o propósito de Deus, por mais que um homem ele consiga transcender na vida, ele terá insucesso, fracasso. Porque assim como a Bíblia diz, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso que hoje o homem se encontra talvez nessa situação calamitosa, difícil, aonde temos visto o desespero, a tristeza e as dúvidas, porque o homem nessa caminhada acabou se desviando do propósito do Eterno. Eu quero te dizer uma coisa: o propósito de Deus é maior do que o seu sonho. O propósito de Deus é maior do que o meu sonho. Só iremos construir uma família, um negócio, uma igreja, seja lá o que for, se tiverem dentro do propósito de Deus. Se não for assim, nós não conseguiríamos chegar a lugar nenhum. E mais do que nunca, onde as mentes, os corações, a alma está aflita, esse é o melhor momento que temos para refletirmos, nos tornarmos sensíveis novamente, porque nesta hora, nem o dinheiro, nem os cientistas, nem os homens mais célebres, ou as estruturas, ou governos, estão conseguindo combater momentaneamente com o inimigo visível, que não veio com armas nucleares,
não veio com bombas atômicas, não veio com exército, mas sorrateiramente, de forma invisível, mas implacável, tentar destruir o ser humano. Porém, contudo, é nesse momento que, se nós nos arrependermos, nós jejuarmos, nos unirmos em oração, pedimos ao Senhor, o Todo-Poderoso, que tenha misericórdia da nossa vida, da vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, para que Ele possa novamente ter o seu propósito estabelecido. Isso não passará apenas de um sinal, apenas uma passagem que teremos para contar para a futura geração que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, é a nossa proteção. Que diremos do Senhor? Onde há o nosso socorro? Aonde há segurança, senão debaixo das potentes e seguras mãos do Todo-Poderoso? Por isso que o propósito, ele tem muitas derivações, muitos significados, mas o propósito, no meu modo de ver, eu escrevi aqui, é como a intenção original de Deus. Deus tem uma intenção, tem um plano inicial para o homem, para a mulher. Ninguém nasceu nessa terra, ou viveu, vive ou viverá sem um propósito. Eu quero dizer, aonde você esteja, não importa o local, não importa a circunstância que você esteja, Deus tem em você um propósito. Você é o sinal, é o fato verídico de que Deus tem um propósito. Se você respira, é porque você tem um propósito a cumprir nessa terra. Você e eu somos a ideia original de Deus nessa terra. E o propósito é também a vontade de Deus, aonde no propósito a vontade do Eterno, ela precisa prevalecer. E há uma luta muito grande entre a minha vontade e a vontade do Eterno, a sua vontade e a vontade do Eterno. Agora, quando nós experimentarmos a vontade, estivermos no centro da intenção original de Deus, aí sim nós experimentaremos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade, desejo do Eterno. E aí sim, tudo que nós fizermos, ainda que tenhamos dificuldade, será estabelecido. E o propósito também tem como significado conselho de Deus. O propósito de Deus nunca é para nos destruir. Essas situações que têm ocorrido, catástrofes, tsunamis, abalos no mundo dos negócios, a bolsa de valores, a economia, os governos desesperadamente tentando encontrar uma solução, e a solução ela está apenas muito próximo do homem, que está no propósito, que também significa conselho de Deus. Se nós buscarmos os conselhos de Deus para a nossa vida, antes de ficarmos desesperados, buscando conselhos, orientações apenas dos governos, das instituições, e discutirmos se a esquerda ou a direita está certo ou errado, nós estaremos, irmãos, perdendo tempo. Então esse é o momento de voltarmos à ideia original, ao conselho de Deus, para que nossos pensamentos, para que nossos ideais, nossos sonhos sejam estabelecidos na terra. Então a ideia original de Deus, cujo propósito é o aconselhamento de Deus para com o homem. Se nós pararmos um pouco, esse é o momento de pararmos um pouco do nosso frenesi, das atividades a serem cumpridas, de tantos compromissos, é hora de parar e ouvirmos o conselho de Deus para a nossa vida. E também, ele também significa decreto. Só Deus lança os decretos e só Ele
pode tirar o decreto. Hoje, homens e mulheres estão no combate de uma vacina, de um antídoto para o controle e a extinção desse surto, dessa pandemia chamada coronavírus. Mas só Deus pode mudar os decretos. Eu quero dizer para você, irmãos, eu não sei em que momento você está passando, em que conflito você está enfrentando, se no âmbito familiar, se no âmbito psicológico, emocional, quais são as barreiras, os gigantes. Eu quero te dizer que Deus, Ele extingue decretos, Ele quebra decretos, se você confiar nele. Porque o nosso Messias, ele falou: sem mim, sem o Pai, nada podereis fazer. Mas mesmo que você seja um menino de 17 anos, franzino, ruivo, a família te considerou como apenas um pastor de ovelhas. Eu quero te dizer, se você tem um propósito, e ainda que o homem tenha decretado a você que você vai passar o resto das suas vidas cuidando de ovelhas, eu quero te dizer que o dia do Senhor, ele vem, e ele quebra os decretos do homem, das instituições, e te pega lá aonde está a malhada, por trás das malhadas dos bois e das ovelhas, e ele faz você notório, e se torna você um rei. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso? Então dão glórias a Deus nesta hora. E eu quero finalizar com uma passagem muito interessante que tem marcado muito a minha vida. Ela está no livro de Efésios, que eu li, e isso diz tudo sobre o teu propósito. Se você existe, você já é um fato, você é um sinal de que Deus já terminou e Deus já deu suprimento, provisão para que você passe por cima das crises, das dificuldades. Você não é acaso, você não é um susto, você não é apenas uma partícula desse grande universo. Você tem uma identidade única, um DNA único, que só o Senhor pode reconhecer. E eu quero que você abra lá em Efésios, capítulo 1, no verso 3 e 4. Olha que interessante. O verso 3 sempre vai vir antes do verso 4. Engraçado, né? Parece que é lógico. Presbítero, você falar que o verso 3 vem antes do verso 4. É verdade. O verso 3 vem antes do verso 4. Porque o verso 4 nunca pode vir antes do verso 3. Até nisso Deus tem uma lógica. Olha o que diz: bendito seja Adonai, o Pai de nosso soberano Machia, que nos abençoou com todas as sortes, as bênçãos, as brahô espirituais nos céus. Olha que interessante. Paulo, ele escreve uma carta dizendo que Deus, o soberano, seja bendito. Primeira coisa a ser extraído: Deus é bendito, Ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a situação, louve o Senhor, agradeça a Ele por você existir e por você ter um propósito para cumprir nessa terra. A Ele toda a honra e toda a glória. E Paulo, ele começa elogiando o Eterno. E diz mais Paulo, que Ele já nos abençoou com toda a brahot, ou seja, toda a sorte de bênçãos nos céus. Ou seja, preste atenção, irmãos, as bênçãos do Eterno já estão nos céus, armazenadas, elas já existem, elas estão disponíveis para nós, porque se Ele nos criou, assim como a Bíblia diz que Ele é fiel para começar, Ele é fiel para terminar.
E Deus, ele fala no livro de Isaías que ele começa as coisas pelo fim, para depois voltar para o início e dar origem a todas as coisas. Então Paulo, ele diz que as bênçãos já estão reservadas, já estão alicerçadas, elas já existem no mundo espiritual. Mas como nós vamos atraí-las? Como nós vamos conseguir chegar até elas? Fazer com que elas se tornem algo concreto, visível, através da nossa fé. A fé é o poder da visão, não da vista, porque a vista, ela vê as circunstâncias, mas Deus nos deu a visão de observarmos, de acreditarmos que, ainda que não exista, mas já está nas mãos de Deus. E pelo milagre da fé e pela bondade do soberano, ele já nos disponibilizou a acessarmos, a nos conectar com toda a sorte de bênçãos através da fé. E Paulo, ele vai definir toda a história no verso 4, que diz: assim como ele nos escolheu antes da fundação do mundo, a fim de sermos santos, sem manchas, perante ele em amor. Ou seja, ele já me escolheu e te escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Então, se você está vivo, irmão, é a prova fiel de que Deus ainda não terminou com a nossa história. Ainda tem algo por vir. Dias melhores virão. Você não vai naufragar. Nós não iremos morrer enquanto nós não concluirmos o propósito, a vontade, o decreto, o conselho de Deus para cada um de nós. Então, Deus já nos deu as bênçãos, já deu a vacina, já deu o escape, já deu o livramento, ele já está no céu disponível, irmãos. Agora, através da fé, nós temos o poder de acessar isso, através do soberano, na credibilidade que nós temos, na confiança, e acreditar que ele tudo pode, e que nós fomos criados antes mesmo da fundação do mundo para podermos fazer a diferença neste planeta. Porque eu quero dizer para você, o nosso Senhor e Salvador, você sabe onde ele nasceu? Você sabe aonde o Rei dos Reis da Terra nasceu? Você talvez possa dizer assim: ele nasceu em Belém, na Judéia. Ele nasceu no Oriente Médio. Ele nasceu de Maria, de Miriam, de José. Eu quero te dizer, irmãos, que ele nasceu num estábulo, numa caverna. E nem a caverna, nem as condições que ele nasceu impediram ele de ser o Salvador. Deu para entender? Eu não sei em que caverna você está nesse momento, que sofrimento você tem, quais são as suas preocupações. Talvez a caverna esteja tão escura que por vezes você não consiga enxergar uma saída. Mas eu quero te dizer que o nosso Salvador já esteve nessa caverna. Ele nasceu nessa caverna que eu e você nos encontramos, mas que ele saiu da caverna para ser Rei e Salvador. Da mesma forma, não importa onde nós estejamos, em que condições estejamos agora, ele nos chama para fora, assim como ele chamou Abraão. Abraão, sai de dentro da caverna, porque enquanto você estiver dentro da caverna, a sua visão é limitada. Enquanto estivermos na caverna, assistindo novela, Big Brother, assistindo a coisas que não nos elevam espiritualmente, nós só teremos a nossa visão limitada, a nossa
vida espiritual limitada, sensibilidade limitada, a nossa fé reduzida e as bênçãos nós nunca alcançaremos. Mas Jesus, ele saiu da caverna, ele chamou Abraão da caverna. E ainda que você esteja morto, eu quero te dizer que Jesus, o Eterno, tem poder de te livrar da morte, assim como ele livrou Lázaro. Sai para fora, Lázaro. E ele saiu para fora. Há algo novo, há um refinamento, há uma restauração em curso. Mas Jesus, ele falou que ainda que viessem tantas coisas, governos, nações, umas contra as outras, terremotos, pestes, catástrofes, o amor de muitos até esfriando, mas ele disse no final que ainda não será o fim. Entendes tu? Não será o fim. Levante a sua cabeça, erga seu ombro, esteja esses momentos agora aproveitando para estar com a sua família, escutando seu filho, escutando a sua esposa, tentando colocar a terra que está na sua mente como uma terra boa, porque Deus tem sementes para colocar na nossa vida. Então, eu quero te dizer, se aqui eu tivesse uma semente na minha mão, o que talvez você dissesse para mim, e eu perguntando para você, o que você vê? Vamos falar aqui de uma coisa figurativa, imaginária. Você viria aqui, presbítero, isso aqui é uma semente. Naturalmente é uma semente. Mas Deus nos chamou para ter uma visão muito além da semente. É isso que eu quero deixar para você para finalizar. O que você vê aqui não é uma semente, mas é uma floresta de árvores. Entende? Numa semente, Deus cria uma floresta de árvores. Aumente a sua visão, o seu panorama, a sua perspectiva. Deus tem algo muito maior para mim e para você. Aproveite esse momento para dizer para essa semente: você é uma floresta de árvores frutíferas que darão fruto na estação correta. Você não é acaso, você não está sozinho. Deus está no controle. E se Ele é fiel, sejamos fiel até o fim. Que Deus possa nos abençoar. Um beijo no coração. Em breve estaremos todos novamente reunidos, louvando e engrandecendo Deus. Porque isso não é para a morte, mas é para a salvação de muitos. Um beijo no coração. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado.